Galera, vamos lá. Vou trazer um assunto aqui um pouco polêmico, que eu tô vendo muito jornalista, clubista e imbecil, na minha opinião, tá? Querendo usar você, torcedor, como massa de manobra. Galera, a Copa do Mundo funciona dessa forma. Passou os dois primeiros, tem um chaveamento, e o chaveamento já tá pronto lá, sorteio e tudo mais, tá? Eu vou mostrar pra vocês um copo meio cheio dos times brasileiros. Os times brasileiros mereceram até onde foram. Eles tiveram seus méritos e deram o seu máximo. O Flamengo fez uma ótima primeira fase. Pegou um Bayern de Munique que jogou o suficiente. O Flamengo ainda erra e toma de 4-2. Mas o melhor time da primeira fase, na minha opinião, brasileiro, foi o Flamengo. O Fluminense joga contra o Borussia como nunca. Gosto de derrota, mas jogou muito bem. O San ganha de 4-2. No jogo, o Fluminense teve o primeiro tempo péssimo, segundo tempo dominou e ganhou de 4-2. Méritos do Fluminense. E empata com uma Melody na estratégia do Renato Gaúcho, entendendo, cara, se eu ficar em primeiro, eu vou pegar o grupo de lá. E o chaveamento aqui tá mais fácil. Isso é, o Fluminense é um time que jogou depois dos outros, então o Fluminense teve noção do que seria o chaveamento. E contrapartida, o Botafogo passa do grupo da morte, que todo mundo dizia que o Botafogo não ia passar, o Botafogo passa do grupo da morte, e o Botafogo chega, pega o Palmeiras, e o Renato Paiva vai ser acovarda. O Botafogo poderia fazer mais? Sim. Mas o treinador não soube explorar isso no Botafogo, que está desfalcado inclusive do Gregory. Moral da história toda, Palmeiras, que não teve uma primeira fase tão boa, jogou bem contra o Arle, jogou bem contra o Porto, mas empatou, jogou péssimo contra o Inter Miami, recuperando o resultado, mas fez uma partidaça contra o Botafogo e foi eliminado por Chelsea, que hoje é finalista. Tá? Já o Fluminense pega a Inter de Milão. Galera, tem muita gente falando que a Inter de Milão é um lixo. Galera, vamos lá. Pega a escalação da Inter de Milão que enfrentou o Fluminense. Pega a escalação no Bayern de Munique que enfrentou o Flamengo. A Inter de Milão estava com esse time, uma peça ou outra talvez fora, mas era esse time. E o Bayern de Munique tinha o Musiala, que não entrou titular contra o Flamengo. A Inter de Milão venceu o Bayern de Munique. A Inter de Milão venceu o Barcelona, que ganhou, que era um dos melhores times que tinha na temporada. Cara, a Inter de Milão perdeu o Fluminense por mérito do Fluminense. O Al Hilal ganhou do Manchester City 4-3 de virada. 4-3. 4-3. Pegou o Fluminense e perdeu. O Fluminense teve uma campanha melhor do que os outros brasileiros. E não tem comparação sobre, se fosse A, B, não tem o si no futebol, gente. Fato é isso. Marrocos foi semifinalista, o Brasil caiu nas quartas. Marrocos tem mais time que o Brasil? Não tem. O Fluminense não tem mais time que o Flamengo. Mas o Flamengo perdeu nas oitavas e o Fluminense perdeu na semifinal. E isso não faz que um seja menor do que o outro, mas que um tenha melhor campanha que o outro. O Fluminense tem muito menos time que o Flamengo e chegou na semifinal muito longe, além do que todo mundo esperava. Capite? Entenderam? Para de ser massa de manobra de jornalista imbecil e clubista, galera. Foquem pra frente. Esqueça a Copa do Mundo. A Copa do Mundo